Oi, o audiobook vai começar. Se você quiser nos ajudar neste projeto, por favor, entre em apoia.se/Carlos Eduardo Valente. A partir de R$5 você pode nos ajudar a trazer um conteúdo de mais qualidade para você. Você também pode se inscrever em nosso canal do YouTube e tornar-se membro para ter conteúdos inéditos antes de qualquer outra pessoa. Espero que gostem do que vão ouvir. Um grande abraço a todos. Use seu fone de ouvido para uma maior imersão. Do narrador Carlos Eduardo Valente. Contato carlão50@gmail.com. Lázaro, de Leonid Andreev. Parte 1. Quando Lázaro se ergueu do túmulo após 3 dias e noites, na misteriosa escravidão da morte, e retornou vivo para casa, levou tempo para alguém notar nele as más características, que depois fariam até mesmo de seu nome algo terrível. Seus amigos e parentes exultavam, porque voltara à vida. Cercaram-no de ternura, pródigos em zelosas atenções, tendo o maior cuidado em relação à sua comida e bebida e às roupas novas que fizeram para ele. Vestiram-no com esplendor nas cores vivas da esperança e do riso. E quando trajado como um noivo, sentou-se à mesa com eles novamente, comeu outra vez e bebeu outra vez, choraram de emoção e chamaram os vizinhos para verem o homem miraculosamente erguido de entre os mortos. Os vizinhos foram e se encheram de alegria. Estranhos chegavam de cidades e lugarejos distantes para cultuar o milagre, e rompiam em exclamações arrebatadas e zumbiam em torno da casa de Maria e Marta como abelhas. O que havia de novo no rosto e nos gestos de Lázaro era por eles explicado com naturalidade, como sendo os vestígios de sua grave doença e o choque pelo qual passara. Era evidente que a desintegração do corpo fora suspensa por um poder miraculoso, mas a restauração não fora completa. A morte deixara em seu rosto e corpo o efeito do esboço artístico inacabado visto através de vidro fino. Em suas têmporas, sob seus olhos e na cavidade da bochecha se estendia um azul espesso e grosseiro. Seus dedos estavam azuis também, e sob as unhas, que haviam ficado compridas no túmulo, o azul se tornara lívido. Aqui e ali, nos lábios e no corpo, a pele, empolada no túmulo, se abrira, deixando fissuras avermelhadas e brilhantes, como se coberta por um fino muco transparente. E ele ficara imenso. Seu corpo estava horrivelmente inchado, indício do fétido e abafado cheiro de putrefação. Mas o intenso odor cadavérico a impregnar a vestimenta de enterro, e segundo parecia o próprio corpo, logo desapareceu. Depois de algum tempo, o azul de suas mãos e de seu rosto suavizou-se. As fissuras avermelhadas da pele se atenuaram, embora não chegando a desaparecer por completo. Tal o aspecto de Lázaro em sua segunda vida. Parecia natural só para os que o haviam visto enterrado. Não apenas o rosto de Lázaro, mas sua própria personalidade dava a impressão de ter mudado, embora isso não espantasse ninguém nem atraísse a atenção que merecia.
Lázaro fora caloroso e despreocupado, um amante do riso e da brincadeira inofensiva. Por causa de seu bom humor, agradável e sereno, sua ausência de mesquinhez e azedume, fora tão amado pelo mestre. Agora estava sério e calado. Nem brincava nem ria com as brincadeiras dos outros. Ocasionalmente eram palavras simples, comuns e necessárias, palavras tão destituídas de sentido e profundeza como os sons com que um animal expressa dor e prazer, sede e fome. Palavras como essas um homem pode falar a vida inteira sem ninguém jamais saber das mágoas e alegrias que traz dentro de si. Assim foi que Lázaro sentou à mesa festiva entre amigos e parentes, sendo seu rosto o rosto de um cadáver sobre o qual durante 3 dias a morte reinara na escuridão. Suas roupas sendo esplêndidas e festivas a cintilar. Estava horrivelmente mudado e estranho, mas ainda não descoberto. Em altas ondas, ora brandas, ora turbulentas, as festividades continuavam à sua volta. Cálidos olhares de amor acariciavam seu rosto, ainda frio do túmulo. E mão amiga e quente afagava sua mão azulada e pesada. A música apresentava alegres canções mescladas aos sons de tambor, flauta, cítara e saltério. Era como se abelhas estivessem zumbindo, gafanhotos unindo e pássaros cantando no lar feliz de Maria e Marta. Parte 2. Alguém por descuido ergueu o véu. Pela exalação de uma palavra pronunciada, destruiu o sereno encanto e revelou a verdade em sua feia nudez. Nenhum pensamento estava claramente definido em sua mente quando seus lábios perguntaram a sorrir: "Por que não nos conta, Lázaro, o que havia lá?" E todos ficaram em silêncio, impressionados com a pergunta. Só então pareceu ocorrer-lhes que durante 3 dias Lázaro estivera morto, e olharam com curiosidade à espera de resposta. Mas Lázaro permaneceu calado. "Não vai nos contar?" admirou-se o questionador. "É assim tão terrível lá?" De novo seu pensamento foi deixado para trás por suas palavras. Se as tivesse precedido, não teria feito a pergunta, pois no exato momento em que a expressou, o coração se encolheu de pavor. Todos ficaram agitados, aguardavam as palavras de Lázaro com impaciência. Mas ele estava quieto, frio e severo, e seus olhos melancólicos. Então, como se fosse pela primeira vez, perceberam o horrível azulado de seu rosto e a repugnante inchação de seu corpo. Sobre a mesa, como se esquecida por Lázaro, repousava sua lívida mão azul, e todos os olhos se concentraram nela, parecendo esperar a desejada resposta vinda daquela mão. Os músicos ainda tocavam. Então o silêncio caiu sobre eles também, e os alegres sons desapareceram, do mesmo modo que carvões espalhados se extinguem com água. A flauta ficou muda, bem como o sonoro tambor e o murmurante saltério. E, como se uma corda estivesse quebrada, como se a própria canção estivesse morrendo, a cítara ecoou um trêmulo som entrecortado. Depois, tudo ficou quieto. "Não vai?" repetiu o questionador,
incapaz de segurar a língua tagarela. Reinou o silêncio, e a lívida mão azul repousou imóvel. Moveu-se de leve. O grupo suspirou de alívio e levantou os olhos. Lázaro, renascido dos mortos, olhava direto para eles, envolvendo todos em um olhar intenso e terrível. Isso foi no terceiro dia, após Lázaro se reerguer do túmulo. Desde então, muitos sentiram que seu olhar era o olhar da destruição. Mas nem aqueles que haviam sido esmagados para sempre por ele, nem os que, no apogeu da vida, misterioso como a morte, haviam encontrado vontade para resistir a seu relancear, conseguiram jamais explicar o terror que jazia inamovível nas profundezas de suas negras pupilas. Ele dava a impressão de quieto e simples. Sentia-se que não tinha intenção de esconder coisa alguma, mas nem de contar coisa alguma também. Seu olhar era frio, como o de alguém indiferente por completo a tudo que esteja vivo. Muita gente despreocupada que se acotovelava em volta dele e não o notava, depois soube com admiração e medo o nome desse homem quieto, grandalhão, que roçava nele seus trajes suntuosos e brilhantes. O sol não parava de brilhar quando ele olhava, nem a fonte cessava de jorrar, e o céu do oriente continuava sem nuvens e azul como sempre. Mas o homem que caía sob seu inescrutável olhar não podia mais sentir o sol, nem ouvir a fonte, nem reconhecer o céu de sua terra. Algumas vezes chorava com amargura, algumas vezes arrancava os cabelos de desespero e pedia socorro loucamente. Mas, em geral, acontecia que os homens assim tocados pelo olhar de Lázaro começavam a desaparecer apática e silenciosamente, passando a uma morte lenta que durava muitos anos. Morriam na presença de todos, pálidos, magros e deprimidos, como árvores murchando em solo pedregoso. Os que gritavam enlouquecidos algumas vezes voltavam à vida, mas os outros nunca. Então, não vai nos contar, Lázaro, o que viu lá? Repetiu o questionador pela terceira vez. Mas agora sua voz estava entorpecida e um cansaço lúgubre e absoluto olhava estupidamente de onde ficavam seus olhos. Os rostos de todos os presentes também se cobriam com o mesmo cansaço lúgubre e absoluto como neblina. Os convivas olhavam uns para os outros, estupidamente, não sabendo por que estavam juntos, nem por que se sentavam em volta daquela mesa farta. Pararam de falar e vagamente sentiram ser hora de partir, mas não conseguiam superar a lassidão que se espalhava através de seus músculos. Então continuaram sentados, cada um isolado, como luzinhas bruxuleantes espalhadas na escuridão da noite. Os músicos eram pagos para tocar, e de novo pegaram os instrumentos, e de novo tocaram árias alegres ou lamentosas. Mas era música de encomenda, sempre as mesmas canções, e os convidados ouviam com estranheza. Por que seria essa música necessária? Pensavam. Por que necessário e que benefício traria às pessoas ferir cordas, soprar com as bochechas flautas delgadas
e produzir ruídos variados e malsonantes. Como tocam mal, disse alguém. Os músicos ofendidos se retiraram. Então os convidados se foram um a um, pois era quase noite. E quando a escuridão silenciosa os encobriu e ficou mais fácil respirar, a imagem de Lázaro de repente surgiu diante de todos em rígido esplendor. Lá permaneceu com o rosto azul de cadáver e indumentária de noivo, suntuosa e resplandecente, tendo nos olhos aquele frio jeito de encarar, em cujas profundezas se ocultava o horrível. Eles permaneceram imóveis, como que transformados em pedras. A escuridão os rodeava e no meio dessa escuridão flamejava a horrível aparição, a visão sobrenatural daquele que por 3 dias ficara sob o poder imensurável da morte. 3 dias estivera morto. 3 vezes o sol nascera e se pusera, e ele morto. As crianças brincaram, a água murmurava ao escorrer entre as pedras, a poeira se erguera em nuvens na estrada, e ele morto. E agora estava entre homens de novo, tocava-os, olhava-os, e através dos negros círculos de suas pupilas, como através de negros óculos, o insondável lá contemplava a humanidade. Parte 3. Ninguém cuidava de Lázaro, e nenhum amigo ou parente permanecia com ele. Somente o grande deserto, envolvendo a cidade santa, se aproximava da soleira de sua habitação. Entrava em seu lar e se estirava no sofá como uma esposa e apagava todas as luzes. Ninguém ligava para Lázaro. Um após outro foram embora, até suas irmãs, Maria e Marta. Durante longo período, Marta não quis deixá-lo, pois não sabia quem iria zelar por ele ou tê-lo a seus cuidados. Ela chorou e rezou. Mas uma noite, quando o vento estava rugindo no deserto e os farfalhantes ciprestes se curvavam sobre o telhado, vestiu-se em silêncio e em silêncio foi embora. Lázaro provavelmente ouviu como a porta foi batida. Não se fechou apropriadamente e o vento continuou a lançá-la sem parar contra a ombreira. Mas ele não se levantou, não saiu, não tentou descobrir a razão. E a noite toda, até de manhã, os ciprestes silvaram sobre a cabeça dele e a porta balançou para cá e para lá, permitindo que o frio deserto, avidamente à espreita, entrasse na sua moradia. Todo mundo se esquivava dele como se fosse leproso. Queriam pôr um sino em seu pescoço para evitar encontrá-lo, mas alguém, empalidecendo, observou que seria terrível se, à noite, debaixo das janelas, uma pessoa viesse a ouvir o sino de Lázaro, e todos ficaram pálidos e concordaram. Como não fazia nada para si mesmo, é provável que ficasse faminto caso os vizinhos não separassem, apreensivos, alguma comida para ele. As crianças a levavam. Não o temiam nem riam dele com a inocente crueldade muito própria de crianças a rir dos infelizes. Era-lhes indiferente, e Lázaro mostrou a mesma indiferença a elas.
Não mostrou desejo de agradecer-lhes pelos serviços. Não tentou apagar com as escuras mãos, nem olhar naqueles olhos simples que brilhavam. Abandonada aos estragos do tempo e do deserto, sua casa estava caindo em ruínas, e suas cabras, a balir famintas, fazia tempo espalhadas entre os vizinhos. Seus trajes de noivo envelhecidos. Ele os usava sem trocá-los, como os vestira naquele dia feliz em que os músicos tocavam. Não via diferença entre velho e novo, entre rasgado e inteiro. As cores brilhantes se oxidaram e desbotaram. Os cães ferozes da cidade e os espinhos pontiagudos do deserto haviam reduzido as roupas finas a farrapos. Durante o dia, quando o sol fustigava inclemente todas as coisas vivas, e até os escorpiões se escondiam sob as pedras, abalados por um desejo louco de ferroar, ele se sentava imóvel sob os raios escaldantes, erguendo para o alto seu rosto azul e selvagem barba desgrenhada. Enquanto as pessoas ainda não tinham medo de falar com ele, alguém perguntou-lhe: "Pobre Lázaro, você acha agradável sentar assim e olhar para o sol?" E ele respondeu: "Sim, é agradável." O pensamento que se insinuou às pessoas foi o de que o frio dos 3 dias no túmulo fora tão intenso, a escuridão tão profunda, que não havia em toda a terra suficientemente calor e luz para aquecer Lázaro e suavizar a tristeza de seus olhos. E os que perguntavam iam embora com um suspiro. Quando o sol poente, liso e vermelho púrpura descia à terra, Lázaro ia até o deserto e caminhava direto para ele como se tentasse alcançá-lo. Sempre caminhava direto para o sol. E os que tentavam segui-lo e descobrir o que fazia à noite no deserto, tinham indelevelmente registrado em sua visão mental a negra silhueta de um homem alto e corpulento contra o fundo vermelho de um imenso disco. Os horrores da noite os afastavam, e assim nunca descobriram o que Lázaro fazia no deserto, mas a imagem da forma negra de encontro à vermelha estava marcado para sempre em seus cérebros. Como um animal com uma brasa no olho que, em fúria, esfrega o focinho nas patas, eles tolamente esfregavam os olhos. Mas a impressão deixada por Lázaro era inapagável, só esquecida na morte. Havia gente morando longe que nunca vira Lázaro e só ouvira falar dele. Com uma audaciosa curiosidade que é mais forte do que o medo, e se alimentava do medo, com uma zombaria secreta em seus corações, alguns deles o procuraram um dia quando estava se expondo ao sol e entabularam conversa. Nessa época, sua aparência mudara para melhor e não era tão assustadora. A princípio, os visitantes estalavam os dedos e pensavam com reprovação nos tolos habitantes da Cidade Santa. Mas quando a rápida conversa findava e iam para casa, sua expressão era tal que os habitantes da Cidade Santa de pronto entendiam seu significado e diziam: "Eis mais uns loucos para os quais Lázaro olhou." Os que falavam erguiam as mãos em silencioso lamento. Outros visitantes vinham, entre os quais bravos guerreiros em armaduras tilitantes que desconheciam o medo, e jovens felizes que se divertiam a rir e a cantar, ocupados comerciantes, fazendo retinir em suas moedas, corriam até lá por algum tempo,
e orgulhosos frequentadores do templo enviavam seus auxiliares à porta de Lázaro. Mas ninguém, ao voltar, era o mesmo de antes. Uma sombra assustadora caía sobre suas almas e dava uma nova aparência ao mundo antigo e familiar. Os que sentiam algum desejo de falar, após tocados pelo olhar de Lázaro, descreviam a mudança que lhes ocorrera mais ou menos assim. Todos os objetos vistos pelo olho e palpáveis à mão se tornaram vazios, leves e transparentes, como se fossem leves sombras na escuridão. E essa escuridão cobriu o universo inteiro. Não foi disseminada pelo sol, nem pela lua, nem pelas estrelas, mas abraçava a terra como uma mãe e a revestia num ilimitado véu negro. Em todos os corpos penetrou, até em ferro e pedra. As partículas do corpo perderam sua unidade e se tornaram solitárias. Até o centro das partículas ela penetrou, e as partículas das partículas ficaram solitárias. O vasto vazio que cerca o universo não foi preenchido com coisas vistas, com sol, lua ou estrelas. Estendeu-se ilimitadamente, penetrando tudo, desunindo tudo, corpo de corpo, partícula de partícula. No vazio, as árvores espalharam suas raízes, elas mesmas vazias. No vazio surgiram ilusórios templos, palácios e casas, tudo vazio. E no vazio andou o inquieto homem, ele próprio vazio e leve como uma sombra. Não havia mais senso de tempo. O começo de tudo e o seu fim se fundiam numa coisa só. No exato momento em que uma edificação se erguia, podendo-se ouvir os construtores batendo os martelos, parecia que já se viam as ruínas, e além disso, o vazio onde as ruínas estavam. Um homem acabava de nascer, e velas de funeral já se acendiam ao lado dele e logo se extinguiam. Seguia-se o vazio, ali onde antes estivera o homem com as velas, e cercado pela escuridão e pela imensidão vazia, o homem tremia desesperançado ante o horror do infinito. Assim falaram aqueles que tiveram o desejo de falar, mas bem mais, é provável, teria sido contado pelos que não quiseram falar e morreram em silêncio. Parte 4. Nessa época vivia em Roma um escultor célebre de nome Aurélio. De argila, mármore e bronze, criava formas de homens e deuses com tanta beleza que essa beleza foi proclamada imortal. Mas ele mesmo não estava satisfeito e disse que havia uma beleza suprema que não conseguira nunca expressar em mármore ou bronze. Ainda não colhi o brilho da lua, disse ele. Ainda não captei o fulgor do sol. Não há alma em meu mármore, não há vida em meu lindo bronze. E quando, ao luar, perambulava devagar pelas estradas, atravessando as sombras negras dos ciprestes, com a túnica branca cintilando sob a luz da lua, os que o encontravam costumavam sorrir bonachões e dizer: "É o luar que você está colhendo, Aurélio. Por que não trouxe algumas cestas?" Ele também ria e apontava para os olhos, dizendo: "Aqui estão as cestas nas quais eu colho a luz da lua e o brilho do sol." E era verdade. Em seus olhos brilhavam lua e sol.
mas ele não conseguia transmitir o brilho ao mármore. Aí residia a maior tragédia de sua vida. Era descendente de uma antiga linhagem de patrícios. Tinha boa mulher e filhos, e a não ser esse único aspecto, nada lhe faltava. Quando os rumores sombrios a respeito de Lázaro chegaram até ele, consultou a mulher e os amigos e decidiu fazer a longa viagem até a Judéia, a fim de poder olhar o homem miraculosamente renascido dos mortos. Sentia-se solitário nessa época e esperava renovar no caminho suas esgotadas energias. O que lhe disseram sobre Lázaro não o assustou. Meditara bastante sobre a morte. Não gostava dela nem gostava dos que tentavam harmonizá-la com a vida. Deste lado, bela vida. Do outro, misteriosa morte, raciocinava. E não poderia caber a um homem melhor destino do que viver, gozar a vida e a beleza de viver. Já concebera o desejo de convencer Lázaro sobre quão verdadeira era essa visão e fazer sua alma voltar à vida assim como seu corpo retornara. Essa tarefa não parecia impossível, pois as notícias sobre Lázaro, alarmantes e estranhas como eram, não contavam toda a verdade sobre ele, mas somente traziam um vago alerta contra algo horrível. Lázaro estava se levantando de uma pedra para seguir o caminho do sol poente, na noite em que o rico romano, acompanhado por um escravo armado, se aproximou dele e numa voz sonora o chamou. Lázaro! Lázaro viu um rosto orgulhoso e belo, tornado radioso pela fama, brancas vestimentas e joias preciosas brilhando à luz do sol. Os raios avermelhados do sol emprestavam à cabeça e ao rosto uma semelhança com o brilho suave do bronze. Isso era o que Lázaro via. Voltou para o assento obedientemente e, cansado, baixou os olhos. É verdade que você não é bonito, meu pobre Lázaro, disse o romano com serenidade a brincar com sua corrente de ouro. Você chega a ser atemorizante, meu pobre amigo. E a morte? A morte não foi preguiçosa no dia em que você tão descuidadamente caiu em seus braços. Mas você é gordo como um barril. E gente gorda não é ruim, como disse o grande César. Não entendo por que pessoas têm tanto medo de você. Você permitirá que fique com você essa noite? Já é tarde e não tenho onde ficar. Ninguém jamais pedira a Lázaro para passar a noite com ele. Não tenho cama, disse. Eu tenho alguma coisa de guerreiro e consigo dormir sentado, replicou o romano. Vamos fazer uma luz. Não tenho luz. Então vamos conversar no escuro como dois amigos. Você tem um pouco de vinho? Não tenho vinho. O romano riu. Agora entendo porque você é tão triste e porque não gosta de sua segunda vida. Não tem vinho? Bem, a gente passa sem ele. Há palavras que sobem à cabeça como o vinho palerno. Com um movimento de cabeça dispensou o escravo e ficaram sozinhos. E de novo o escultor falou. Mas era como se o sol que se punha houvesse penetrado em suas palavras. Elas desmaiaram, pálidas e vazias, como se vacilassem sobre pés fracos, como se escorregassem e falhassem, bêbadas com o vinho da angústia e do desespero. E negros abismos apareceram entre os dois homens, como indícios remotos do imenso vazio e da imensa escuridão. Veja bem, sou seu hóspede, e você não vai me maltratar, Lázaro, disse o romano. A hospitalidade é obrigação até mesmo daqueles que ficaram 3 dias mortos.
3 dias, me contaram, você ficou no túmulo. Devia ser feio lá. E foi de lá que você trouxe esse mau hábito de passar sem luz e sem vinho. Gosto de luz. Escurece tão rápido aqui. Suas sobrancelhas e testa têm um contorno interessante, como as ruínas de castelos cobertas com destroços de um terremoto. Mas por que está com roupas tão feias e estranhas? Vi os noivos de seu país. Eles vestem roupas como essas, roupas tão ridículas, trajes tão horríveis. Você está noivo? O sol já desaparecera. Uma gigantesca sombra negra se aproximava rápida vinda do oeste, como se prodigiosos pés nus andassem apressados sobre a areia. E a brisa fria seguia furtivamente atrás. No escuro você parece ainda maior, Lázaro, como se estivesse aumentado nesses poucos minutos. Você se alimenta do escuro, por acaso? Eu gostaria de uma luz, só uma luzinha, e estou com frio. As noites aqui são barbaramente frias. Se não fosse tão escuro, eu diria que você está me olhando, Lázaro. Sim, ao que parece você está olhando. Você está olhando. Você está me olhando. Sinto isso. Agora você está sorrindo. A noite chegara e uma escuridão pesada enchia o ar. Como será bom quando o sol nascer de novo amanhã. Sabe, eu sou um grande escultor. Assim os amigos me chamam. Eu crio. Sim, eles dizem que eu crio, mas para isso é necessária a luz do dia. Dou vida ao frio mármore, fundo e tilitante bronze no fogo, num fogo brilhante, quente. Por que me tocou com sua mão? Venha, disse Lázaro. Você é meu hóspede. Foram para dentro da casa e as sombras da longa noite caíram sobre a terra. O escravo finalmente se cansou de esperar pelo patrão e quando o sol se encontrava no alto foi até a casa. Viu diretamente sob seus raios escaldantes Lázaro e o patrão sentados juntos. Olhavam para cima e estavam calados. O escravo teve um acesso de choro e gritou alto: Patrão! O que está havendo, patrão? No mesmo dia, Aurélio partiu para Roma. Durante todo o trajeto ficou pensativo e calado, a examinar tudo com atenção. As pessoas, o navio e o mar, como se empreendesse recordar algo. No mar, uma grande tempestade o surpreendeu. Todo o tempo, Aurélio permaneceu no convés e contemplou avidamente as ondas que se aproximavam e caíam. Quando chegou em casa, sua família ficou chocada com a sua terrível mudança de conduta, mas ele acalmou-a com as palavras: Eu descobri, com as roupas empoeiradas que vestira durante toda a jornada e não trocara, começou o trabalho. O mármore sonoramente respondia aos ressoantes golpes do martelo. Longa e avidamente trabalhou, não deixando ninguém entrar. Por fim, certa manhã, anunciou que o trabalho estava pronto e deu instruções para que todos os amigos e os exigentes críticos e conhecedores de arte fossem convocados. Então vestiu trajes esplêndidos, a brilhar com ouro, a resplandecer com a púrpura do biço. Eis minha criação, disse pensativo. Os amigos olharam e imediatamente a sombra de profundo lamento cobriu seus rostos. Era uma coisa monstruosa, não possuindo nenhuma das formas familiares ao olhar, embora não destituída de indícios de alguma nova forma desconhecida. Num delgado e tortuoso ramo, ou antes numa feia imitação dele,
se situavam torcidos, estranhos, repugnantes, disformes, amontoados de alguma coisa virada de fora para dentro ou virada de dentro para fora. Fragmentos toscos que pareciam fracamente tentarem escapar de si mesmos. E acidentalmente, sob uma das toscas saliências, notaram uma borboleta maravilhosamente esculpida, com asas transparentes, tremendo como se numa frágil expectativa de voar. "Por que essa maravilhosa borboleta, Aurélio?" perguntou timidamente alguém. "Não sei", respondeu o escultor. A verdade tinha de ser dita, e um de seus amigos, o que mais gostava de Aurélio, disse: "Isso é feio, meu pobre amigo. Deve ser destruído. Dê-me o martelo!" E com 2 golpes destruiu a massa monstruosa, deixando só a maravilhosamente esculpida borboleta. Depois disso, Aurélio não criou nada. Olhava com absoluta indiferença para o mármore e o bronze e para suas divinas criações, em que residia a imortal beleza. Com a esperança de insuflar-lhe de novo a velha chama da inspiração, com a ideia de despertar sua alma morta, seus amigos o levaram para ver as lindas criações de outros, mas ele permaneceu indiferente e nenhum sorriso aqueceu seus lábios fechados. E só depois de se demorarem a lhe falar bastante sobre a beleza, ele respondeu exausto: "Mas tudo isso é uma mentira." Durante o dia, quando o sol brilhava, ele ia para o seu suntuoso e lindamente traçado jardim e, encontrando um lugar onde não havia nenhuma sombra, expunha a cabeça descoberta e os olhos embotados ao brilho e ao calor escaldante do sol. Borboletas vermelhas e brancas batiam as asas em volta. Descendo para a cisterna de mármore, jorrava água a chapinhar da boca retorcida de um sátiro abençoadamente embriagado. Mas ele se sentava imóvel, como pálida sombra daquele outro que, numa terra distante, já às portas do deserto pedregoso, também se sentava imóvel sob o sol abrasador. Parte 5. E sucedeu, por fim, que Lázaro foi chamado a Roma pelo grande Augusto. Vestiram-no com esplêndidos trajes, como se recebesse ordem de continuar noivo de uma noiva desconhecida até o dia de sua morte. Semelhava a um velho ataúde, inútil e caindo aos pedaços, pintado de novo sem parar, com alegres borlas penduradas nele. Solenemente o conduziram em trajes de gala, como se na verdade se tratasse de uma procissão de noivado, com os mensageiros fazendo soar alto a corneta para que se abrisse caminho aos embaixadores do imperador. Mas as estradas pelas quais passavam estavam desertas. Sua terra natal em peso amaldiçoava o execrável nome de Lázaro, o homem miraculosamente trazido à vida, e o povo se dispersava à mera notícia de sua horrível aproximação. Os corneteiros sopravam álacre e solitariamente, e só o deserto respondia com um eco mortiço. Então o conduziram por mar no mais triste e esplêndido navio que jamais se refletiu nas ondas azul-celeste do Mediterrâneo. Havia muita gente a bordo, mas o navio era silencioso e sossegado como um ataúde, e a água parecia gemer ao se repartir em frente à proa curva e diminuta. Lázaro sentava-se sozinho, com a cabeça descoberta ao sol, ouvindo em silêncio o chapinhar das águas. Lá adiante se agrupavam marujos e embaixadores, parecendo um monte de almas penadas. Se uma tempestade acaso desabasse sobre eles nessa hora,
ou o vento derrubasse as velas, o navio provavelmente sucumbiria, pois nenhum daqueles que estavam nele tinham força ou desejo suficiente para lutar pela vida. Com supremo esforço, alguns iam até a borda do navio e contemplavam com avidez o abismo azul e transparente. Talvez imaginassem ver uma náiade exibindo um ombro rosado através das ondas, ou um centauro loucamente alegre e bêbado a galopar, chapinhando na água com os cascos. Mas o mar estava deserto e mudo, como também o abismo das águas. Lázaro pôs os pés na cidade eterna apaticamente, como se todas as suas riquezas, toda a majestade de suas construções gigantescas, todo o brilhantismo, beleza e música da vida refinada fossem simplesmente o eco do vento no deserto ou as imagens nebulosas da quente areia em movimento. Bigas rodavam. Um grupo de homens fortes, belos e altivos passou, construtores da cidade eterna e orgulhosos participantes de sua vida. Canções soavam, fontes riam, risos de mulher em forma de pérolas enchiam o ar enquanto os beberrões filosofavam, e os sóbrios escutavam com um sorriso. Ferraduras chocalhavam no pavimento, e cercado por todos os lados de alegres sons, um homem gordo e pesado andava pelo centro da cidade como uma fria clareira de silêncio, semeando no caminho desgosto, raiva e uma vaga e opressiva aflição. Quem ousava ser triste em Roma? Indignadamente inquiriam cidadãos carrancudos, e 2 dias após, a tagarela Roma sabia de Lázaro, o homem miraculosamente erguido do túmulo e com temeridade o evitava. Havia muitos homens corajosos prontos para testar sua força, e a seu chamado insensato, Lázaro atendia obediente. O imperador, tão assoberbado por negócios de Estado, demorava a receber o visitante e durante 7 dias Lázaro andou no meio do povo. Um beberrão jovial se apresentou com um sorriso nos lábios vermelhos. "Beba, Lázaro, beba!" gritou. "Será que Augusto não riria vendo você beber?" E as mulheres nuas, embriagadas, riam e cobriam as mãos azuis de Lázaro com pétalas de rosa. Mas o beberrão olhou nos olhos de Lázaro e sua alegria acabou para sempre. Daí por diante estava sempre bêbado. Não bebia mais, mas estava bêbado todo o tempo, assombrado por sonhos assustadores, em vez dos alegres devaneios que o vinho traz. Sonhos assustadores tornaram-se o alimento de seu espírito alquebrado. Sonhos assustadores o mantinham dia e noite nas brumas da monstruosa fantasia, e a própria morte não era mais assustadora que seu violento precursor. Lázaro foi até um rapaz e sua namorada, que se amavam num lindo romance. Orgulhoso e firmemente tendo nos braços sua amada, o rapaz disse com polida compaixão: "Olhe para nós, Lázaro, e alegre-se conosco. Existe algo mais forte que o amor?" Lázaro olhou para eles, e a vida inteira eles continuaram a se amar. Mas seu amor se tornou enlutado e melancólico, como o cipreste sobre as tumbas cujas raízes se alimentavam da putrefação do túmulo e tentam, em vão, na calada da noite, tocar o céu com seus topos pontiagudos. Jogados por insondáveis forças vitais aos braços um do outro,
mesclavam seus beijos com lágrimas, sua alegria com dor, e só conseguiam trazer com mais nitidez à consciência um senso de escravidão ao silencioso nada. Para sempre unidos, para sempre separados, reluziam como faíscas e como faíscas desapareciam na escuridão sem fim. Lázaro foi a um orgulhoso sábio e o sábio disse a ele: já sei de todos os horrores que pode me contar, Lázaro. Com o que mais pode me aterrorizar? Só alguns momentos se passaram antes que o sábio percebesse que o conhecimento do horrível não é o horrível e que a visão da morte não é a morte, e sentiu que aos olhos do infinito a sabedoria e a loucura são o mesmo, pois o infinito as desconhece. E as fronteiras entre sabedoria e ignorância, entre verdade e falsidade, entre o topo e o fundo, sumiram, e seu pensamento informe ficou suspenso no vazio. Então agarrou a cabeça grisalha com as mãos e gritou ensandecido: não consigo pensar! Não consigo pensar! Assim foi que, sob o frio olhar de Lázaro, o homem miraculosamente ressurgido dos mortos, tudo que servisse para afirmar a vida, seu sentido e suas alegrias, perecia. As pessoas começaram a dizer que era perigoso permitir-lhe ver o imperador, que seria melhor matá-lo e enterrá-lo secretamente e rezar para que tivesse desaparecido. Espadas foram afiadas e jovens devotados ao bem-estar do povo se declararam prontos a tornar-se assassinos, quando Augusto contrariou os cruéis planos convocando Lázaro à sua presença. Embora Lázaro não pudesse ser mantido à distância, sentiu-se que a pesada impressão trazida por seu rosto podia ser um pouco suavizada. Com esse fim em vista, foram arranjados exímios pintores, barbeiros e artistas que trabalharam a noite toda na fachada de Lázaro. Sua barba foi aparada e frisada. O desagradável e cadavérico azulado de suas mãos e de seu rosto foi coberto com pintura. As mãos foram embranquecidas, nas bochechas se passou ruge. As desagradáveis rugas de sofrimento que sulcavam seu rosto envelhecido foram cobertas e pintadas, e na superfície lisa, sulcos de bonomia. Riso e contentamento agradável e bem-humorado foram traçados artisticamente, com pincéis finos. Lázaro se submeteu com indiferença a tudo que lhe faziam, e logo foi transformado num idoso robusto de boa aparência, tal qual um pacato e bem-humorado avô de numerosos netos. Era como se um sorriso advindo de contar histórias engraçadas não lhe saísse dos lábios, como se uma ternura discreta permanecesse escondida no canto dos olhos. Mas a roupa de noivado não ousaram tirar, e não podiam mudar seus olhos, os olhos escuros, terríveis, através dos quais fitava o incompreensível lá. Parte 6. Lázaro ficou impassível ante a magnificência dos aposentos imperiais. Permaneceu em apática indiferença, como se não visse nenhum contraste entre sua casa arruinada à beira do deserto e o sólido e belo palácio de pedra. Sob seus pés, o duro mármore do chão assumia a aparência das areias em movimento no deserto, e a seus olhos, as aglomerações de homens altivos de roupas alegres eram tão irreais quanto o vazio do ar. Não olharam no seu rosto quando passou,
temendo cair sob a horrível maldição de seus olhos. Mas quando o ruído de seus passos carregados anunciou que passara, as cabeças se ergueram e os olhos examinaram com tímida curiosidade a figura desse idoso corpulento, alto, ligeiramente curvado, a seguir lentamente para o interior do Palácio Imperial. Se a própria morte aparecesse, os homens não a temeriam tanto, pois até então a morte fora conhecida dos mortos apenas, e a vida dos vivos apenas. Entre essas duas não existira ponte. Mas esse estranho ser conhecia a morte, e esse conhecimento era tido como misterioso e amaldiçoado. "Ele vai matar nosso grande, divino Augusto!" gritaram os homens com horror e lançaram-lhe maldições. Devagar e com indiferença ele os ultrapassou, penetrando cada vez mais no palácio. César já sabia quem era Lázaro e estava preparado para conhecê-lo. Era um homem corajoso, sentia ter um poder invencível e no decisivo encontro com um homem maravilhosamente ressurgido dos mortos, recusava apoiar-se na fraca ajuda de outros homens. De homem para homem, cara a cara, recebeu Lázaro. "Não fixe o olhar em mim, Lázaro", comandou. "Ouvi dizer que sua cabeça é como a cabeça da Medusa, que transforma em pedra tudo que olha. Mas eu gostaria de olhar você de perto e falar com você antes de virar pedra", acrescentou num espírito de brincadeira que escondia suas verdadeiras apreensões. Aproximando-se, examinou de perto o rosto de Lázaro e suas estranhas roupas festivas. Embora seus olhos fossem aguçados e penetrantes, foi enganado pela habilidosa falsificação. "Bem, sua aparência não é terrível, venerável senhor. Mas pior para os homens quando o terrível assume aparência tão venerável e amena." Augusto sentou-se e, tanto por olhares quanto por palavras, iniciou a discussão. "Por que não me saudou ao entrar?" Lázaro respondeu com indiferença. "Não sabia que era necessário." "Você é cristão?" "Não." Augusto balançou a cabeça com aprovação. "Isso é bom. Não gosto dos cristãos. Eles sacodem a árvore da vida, impedindo-a de ter frutos e espalham ao vento suas flores perfumadas. Mas quem é você?" Com algum esforço, Lázaro respondeu. "Eu estava morto." "Ouvi falar disso, mas quem é você?" A resposta de Lázaro veio lenta. Afinal disse outra vez, apática e indistintamente. "Eu estava morto." "Escute, estranho", disse o imperador com aspereza, dando expressão ao que estivera em sua mente antes. "Meu império é um império dos vivos. Meu povo é um povo dos vivos e não dos mortos. Você é supérfluo aqui, não sei quem você é. Não sei o que você viu lá, mas está mentindo. Detesto suas mentiras e se está dizendo a verdade, detesto sua verdade. Em meu coração sinto o pulso da vida. Em minhas mãos sinto poder. Meus pensamentos, orgulhosos como águias, voam através do espaço. Em meus ombros, sob a proteção de minha autoridade, à sombra das leis que criei, os homens vivem, trabalham e festejam. Escuta você a divina harmonia da vida. Escuta o grito de guerra que os homens lançam em rosto ao futuro, desafiando a contenda. Augusto estendeu os braços em reverência e solenemente gritou: "Abençoada seja, grande e divina vida!" Mas Lázaro ficou calado.
E o imperador continuou com mais severidade: Você não é querido aqui, resto lamentável, semi-devorado pela morte. Você enche os homens de aflição e aversão à vida, como uma lagarta nos campos. Você está corroendo a semente da alegria, exalando a gosma do desespero e da mágoa. Sua verdade é como uma espada enferrujada nas mãos de um assassino noturno, e devo condená-lo à morte como assassino. Mas antes, quero olhar em seus olhos. Talvez só os covardes os temam, e os homens bravos sejam estimulados à luta e à vitória. Então você merecerá não a morte, mas um prêmio. Olhe para mim, Lázaro. A princípio, foi para o divino Augusto como se um amigo estivesse olhando para ele. Tão suave, tão encantador, tão delicadamente fascinante era o olhar de Lázaro. Prometia não horror, mas sossegado repouso. E o infinito residia lá como uma amante entusiasta, uma irmã compadecida, uma mãe. E ainda mais forte se tornou o meigo abraço, até sentir como que o hálito de uma boca sequiosa de beijos. Então pareceu que ossos de ferro se projetavam numa garra voraz, fechando-se sobre ele como tenazes, e unhas gélidas tocaram seu coração, mergulhando nele devagar, bem devagar. Machuca-me, disse o divino Augusto empalidecendo. Mas olhe, Lázaro, olhe! Pesados portões que barravam a entrada da eternidade pareceram lentamente escancarar-se, e através da crescente abertura despejaram com frieza e calma o horror do infinito. O ilimitado vazio e o ilimitado desolamento entraram como duas sombras, extinguindo o sol, removendo o chão sob os pés e a cobertura acima da cabeça. E em seu coração gelado, a dor cessou. Olhe para mim! Olhe para mim, Lázaro! Comandou Augusto cambaleando. O tempo parou e o começo das coisas aproximou-se perigosamente do fim. O trono de Augusto, recém-construído, caiu em pedaços, e o vazio tomou o lugar do trono e de Augusto. Roma caiu silenciosamente em ruínas. Nova cidade se ergueu no lugar, também eliminada pelo vazio. Como gigantes fantasmas, cidades, reinos e países agilmente caíam e desapareciam no vazio, engolidos pelo bucho negro do infinito. Pare! Comandou o imperador. O tom de indiferença já estava presente em sua voz. Seus braços quedavam impotentes, seus olhos de águia cintilavam e se obscureciam de novo, lutando contra a escuridão avassaladora. Você me matou, Lázaro, disse ele entorpecido. Essas palavras de desespero o salvaram. Pensou nas pessoas cujo escudo ele estava destinado a ser, e uma aguda, redentora agonia perpassou-lhe o coração embotado. Pensou nelas, condenadas a perceber, e se encheu de angústia. Primeiro elas pareceram sombras brilhantes na escuridão do infinito. Que terrível! Depois, elas apareceram como frágeis vasilhas com sangue animado de vida, e corações que conheciam tanto mágoa quanto grande alegria, e pensou nelas com ternura. Assim pensando e sentindo, inclinando a balança ora para o lado da vida, ora para o lado da morte, lentamente retornou à vida para descobrir em seu sofrimento e alegria um refúgio da escuridão, do vazio e do medo do infinito. Não! Você não me matou, Lázaro, disse ele com firmeza.
mas eu vou matá-lo. Vá! A noite chegou e o divino Augusto compartilhou comida e bebida com grande alegria. Mas havia momentos em que seu braço levantado iria permanecer suspenso no ar e a luz de seus olhos brilhantes e ávidos obscurecida. Era como se uma gelada onda de terror se chocasse contra seus pés. Estava derrotado, mas não morto, e friamente aguardava o destino como negra sombra. Suas noites eram assombradas pelo horror, mas os dias claros ainda lhe traziam as alegrias, bem como as mágoas da vida. No dia seguinte, por ordem do imperador, queimaram os olhos de Lázaro com ferro quente e o mandaram para casa. Nem mesmo Augusto ousava matá-lo. Epílogo. Lázaro retornou ao deserto e o deserto o recebeu com o sopro do vento sibilante e o ardor do sol brilhante. De novo sentou-se na pedra com a barba desgrenhada para cima. 2 orifícios pretos, onde haviam estado os olhos, olhavam apáticos e horríveis para o céu. À distância, a cidade santa se agitava e rugia sem descanso, mas perto dele tudo estava deserto e quieto. Ninguém se aproximava do lugar em que Lázaro, miraculosamente ressurgido dos mortos, passava seus últimos dias, pois seus vizinhos fazia muito haviam abandonado seus lares. Seu conhecimento maldito, conduzido pelo ferro quente dos olhos para o fundo do cérebro, lá permanecia de tocaia, como se da tocaia pudesse saltar sobre os homens com 1000 olhos despercebidos. Ninguém ousava olhar para Lázaro. À noite, quando o sol, cambiando para carmim e aumentando, fazia seu caminho rumo ao oeste, o cego Lázaro tateava passo a passo atrás dele. Tropeçava em pedras e caía. Corpulento e frágil, levantava-se pesadamente e caminhava. E de encontro à cortina vermelha do poente, sua forma escura e braços estendidos lhe davam o aspecto de uma cruz. Certa vez aconteceu de ele ir e não voltar mais. Assim, acabou a segunda vida de Lázaro, que por 3 dias estivera na misteriosa escravidão da morte e depois, miraculosamente, ressurgiu de entre os mortos.